Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Eu vou colocar o tema da live aqui. Sono, alimentação. E saúde bucal. Seja bem-vinda, Selma. Muito bem. Não tô conseguindo transmitir pelo Facebook. Muito bem, vamos lá. Então, quem tiver no Facebook, migra para cá, por favor. Pessoal, hoje eu vou começar a falar sobre 3 temas, né, que eu já pontuei aqui em algumas lives. Eu vou trazer isso de novo porque são temas importantes e que às vezes surgem dúvidas, né, e nós precisamos cada vez mais aprender a estudar, né, porque são coisas que às vezes passam despercebidos, né, e novamente eu quero trazer, né, o ponto que eu preciso que os nossos idosos sejam autônomos, sejam independentes, né, e para que isso aconteça, a primeira coisa é ter informação, né. Então, quando a gente tem informação de qualidade, né, principalmente você que está cuidando do idoso, né, para que você tenha informação de qualidade, para que você cuide, né, para que você dê melhor assistência para o idoso, para que assim cada vez mais nós formemos uma sociedade, né, com idosos autônomos, independentes, né, capazes de tomar decisões e capazes de realizar aquilo que eles queiram realizar, tá bom? Porque, infelizmente, né, a gente está vivendo um momento em que cada vez mais pessoas mais dependentes, pessoas, né, que precisam de cuidados de terceiros. E essa não é a proposta, né? Que a proposta é que quanto mais informações tivermos, mais o serviço de qualidade nós podemos oferecer e mais nós podemos aprender para que envelhecemos melhor, ok? Então, muito bem. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a questão da alimentação, da nutrição, tá bom? Somente com uma nutrição adequada, seja bem-vinda, viu, Kátia? Somente com uma nutrição adequada a gente vai conseguir, né, trazer para a nossa alimentação os nutrientes necessários para que a gente consiga, né, dar conta das coisas que nós precisamos de fazer no dia a dia, né, seja da nossa capacidade cognitiva, seja do nosso sistema osteomuscular forte, né, para que a gente consiga realizar bem o nosso trabalho do dia a dia. Com o envelhecimento, a gente tem uma modificação da alteração dos nossos componentes, né? Do nosso componente corporal. Porque, basicamente, né, a gente tem a nossa constituição osso, gordura, né? A parte de musculatura e a parte de água, tá? Então, esses são os componentes básicos, né, da nossa constituição corporal. Com o envelhecimento, é normal que a gente perca um pouco de osso, né? Que a gente fala de osteopenia, né? Então, uma redução da massa óssea, né? Que está dentro da normalidade, que está dentro do esperado, né? Com o envelhecimento, tá bom? Só que, às vezes, né? Essa perda de massa óssea, ela fica um pouquinho para mais, né? Que a gente chama de osteoporose. E quando um idoso ele está com osteoporose, né? A gente vê que isso aumenta o risco, né, de quedas, aumenta o risco de fraturas, né? Então, quanto mais a gente cuidar da nossa saúde dos nossos ossos, isso faz com que nós consigamos, né, envelhecer bem. Quando a gente pensa, né, na gordura corporal, ao contrário do que acontece com o osso, o envelhecimento tende a aumentar a porcentagem, tá? Então, isso é muito importante a gente ter conhecimento, porque alguns medicamentos a gente fala que eles são lipofílicos, né? Então eles se acumulam, na parte de gordura, tá bom? Então, quando a gente pensa, né? Tô trazendo aqui informações mais para cuidado dos profissionais, alguns medicamentos como os mesodiazepínicos, né? Que eles têm uma ação lipofílica muito grande, né? Então, aquilo que a gente pensava, né, de tempo de meia-vida, talvez de 12 horas, quando a gente vai dar esses medicamentos para o idoso, a gente tem que tomar cuidado, né? Que dependendo, esse medicamento fica impregnado no corpo até por semanas. Então, todo medicamento a gente tem que avaliar muito bem, né? A indicação
para qual finalidade, né? Principalmente, né? Para quem é esse idoso que vai receber esse medicamento, tá bom? E a questão da musculatura, né? Que é o terceiro componente. A musculatura acaba perdendo muita musculatura, cerca de 20 até 50% de perda de massa muscular, né? Trazendo de novo aquele conceito de sarcopenia, que é uma perda muscular geral, né? Muito importante. Então a gente precisa, assim, de uma forma muito intensa, né? Reforçar o aporte de proteína, reforçar exercício físico, né? Principalmente com aumento de carga, se possível, né? Para que esse idoso não perca a massa óssea, né? Oi, Super J, não perca a massa óssea e mantenha, né, a sua capacidade de realizar as coisas no dia a dia, né? Que ele consiga andar, que ele consiga, né, passear, que ele consiga se alimentar, né? Que não seja a redução da massa muscular um fator, né, dificultador para ele continuar fazendo as coisas que ele quer fazer, tá? E assim, a questão, o último componente, né, falando dessa parte nutricional, é a componente da água, né? No adulto, cerca de 70%, 80% da nossa composição corporal é água. Só que com o envelhecimento, né, a gente vê essa redução para 50% até 40% da nossa composição. Então, por isso que a gente fala, né, que o idoso, a gente tem que reforçar muito essa questão da hidratação, porque com essa redução da composição corporal de água, né, o idoso ele tende a desidratar mais fácil, além do que, né, a própria alteração do envelhecimento, né, que nós falamos, que o idoso por si só ele diminui a sua necessidade de água, né, a sede, tá? Então a gente tem que colocar na rotina do idoso, né, o aporte de pelo menos 1,5, 2 litros de água por dia, tá bom? Uma coisa que a gente vai falar que é muito interessante é a questão da perda de massa óssea, tá? Como é esperado ser uma perda de massa óssea normal da idade, a gente pode ver que alguns idosos acabam reduzindo o seu tamanho, né? Então é esperado cerca de 1 a 1,5 centímetro a cada década de vida, tá? De redução de tamanho desse idoso. Por quê? Acaba reduzindo um pouco a massa óssea, né? Acaba encurtando as vértebras, tá? E esse idoso acaba ficando um pouquinho menor, tá? Só que, às vezes, esse pouquinho menor fica muito, tá? Então, é muito bom a gente acompanhar, né, com o médico, fazendo as medições desse idoso, porque uma redução de tamanho muito importante desse idoso pode ser um sinal de osteoporose, tá bom? E isso predispõe, inclusive, fraturas vertebrais, tá? Não é raro disso acontecer. Então, tem que ser algo que a gente precisa realmente de acompanhar, de avaliar bem de perto, tá bom? Um outro ponto, né, que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que isso talvez seja novidade para muitas pessoas. Seja bem-vinda, Isabel. Quando a gente vai falar de nutrição, né, às vezes está muito em voga hoje a gente falar dessa parte de eu preciso de ficar magro, né? Eu preciso de ter realmente um corpo fitness, e isso está acabando, né, de acometendo principalmente também os nossos idosos, né? Cada vez mais a gente vê idosos que querem fazer dieta, né? Querem estar em forma, e isso é muito bom. Só que quando a gente pensa numa população idosa, a gente tem que mudar os parâmetros, né? Eu não posso dar uma mesma dieta para um paciente de 30 anos e um paciente de 70 anos, certo? E como eu falei com vocês, é comum, né? É esperado que o idoso tenha um pouco de perda de altura, fique um pouco mais baixo com o envelhecimento, tá? Então, quando a gente vai, normalmente as pessoas avaliam pelo IMC, né? O índice de massa corporal. O que é isso? É um parâmetro, né, da nutrição que a gente avalia mais ou menos, né, dentre as faixas. Seja bem-vinda, viu, Dulcinea? Dentre as faixas, né, se a pessoa está com peso adequado, está com sobrepeso, né, está com obesidade. E normalmente, né, um paciente adulto, né, a gente espera que a faixa ideal que seja um IMC entre 18,5 a mais ou menos 25, tá? Só que com o idoso, a gente vê que esses parâmetros não são muito adequados, tá? Eu trouxe a fórmula do IMC, tá, pessoal? Eu sempre trago alguns componentes, assim, mais teóricos, porque
Existem algumas pessoas, né, alguns profissionais que acompanham também, e eu quero também dar essa formação, tá? Formação tanto para familiar, né, que está cuidando de idoso, mas também para profissionais também, para melhorar a assistência, tá bom? Então, tudo bem. Quando a gente pega essa fórmula aqui, que é a fórmula que todo mundo conhece, né? Fórmula do IMC. IMC significa, tem a fórmula que é o peso sobre a altura ao quadrado, tá bom? Só que o que acontece com o envelhecimento? Com o envelhecimento, a gente vê uma redução, tá? Uma redução da altura, que é esperado, como eu te falei, né? A gente tem essa redução da perda de massa óssea. Então, reduzindo a altura, automaticamente a gente vai aumentar o IMC, tá? Você tem uma divisão, então os produtos são inversamente proporcionais. Então, você reduz a altura, automaticamente você aumenta o IMC, tá? Então, ao contrário de um paciente jovem, né, que a gente espera que o IMC fique entre 18,5 e 25, o paciente idoso a gente coloca o IMC um pouquinho mais para cima. O normal do paciente idoso é um IMC entre 22 e 27, tá? Esse sobrepeso teórico, né, que a gente pode falar assim, acaba sendo um fator protetor, tá? E parece que um IMC entre 30 e 35, tá bom? Para idosos, reduz a mortalidade, né? Então, acaba que o idoso acaba se beneficiando com essa obesidade leve, tá bom? E é muito importante a gente saber disso, porque às vezes a gente vai querer colocar uma dieta no idoso e essa dieta acaba sendo muito restritiva e esse idoso acaba perdendo peso por perda de massa muscular, tá? Isso é o problema. Por quê? Ganhar massa muscular já é muito difícil, paciente jovem, paciente idoso, muito mais ainda, tá bom? Então, sempre ficar atento, né? Entender que idoso é uma outra população, tá? Não tomar como parâmetro paciente jovem, né? Pra colocar isso, extrapolar isso para paciente idoso. O idoso, ele não é um adulto de cabelo branco, tá? Isso tem que ser uma coisa clara para vocês. A gente tem uma alteração, né, como eu estou explicando para vocês, de composição corporal muito importante, que precisa de ser valorizada, né? E de acordo com as queixas e as necessidades desse idoso, a gente precisa de intervir, mas com muita responsabilidade, ok? Então, uma coisa que a gente traz para você, né, em questão do envelhecimento, é o seguinte: mais ou menos entre 30 e 50, a gente vê que o peso vai aumentando, tá? 30, 50, 60 anos, até 60 anos mais ou menos, a gente vê que é esperado um aumento de peso da população. Entre 60, né, 85 anos, a gente vê uma estabilidade do peso da população dessa idade. E depois dos 85 anos é comum até ter uma perda de peso, tá bom? Então, assim, é bom a gente entender, né, a população que a gente está trabalhando, né, que a gente está estudando, para que a gente possa intervir de forma adequada, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer uma avaliação nutricional rápida, simples, tá? Você que qualquer profissional, né, de saúde, você que é cuidador, que está se formando, né, para exercer um melhor trabalho, né, cuidar dos seus idosos, você pode fazer, tá? Essa avaliação que a gente chama MAN, tá? Mini avaliação nutricional, é uma triagem, tá? Pra gente avaliar o risco nutricional. Então, o que é um questionário de triagem, né? Então, um questionário normalmente com algumas perguntas amplas, tá? Que é o primeiro contato, tá? Desse parâmetro, né? Que a gente, no caso, vai ser nutricional com essa pessoa, que no caso é o idoso, tá? Se por acaso a gente avaliar, né, que tem algum risco, nesse caso do MAN, de subnutrição ou desnutrição, né? Isso é sinal que a gente precisa de indicar esse paciente, né, esse idoso, para um especialista, né, para um nutricionista, ou, né, extrapolar mais, né, fazer perguntas mais específicas para entender melhor, né, a questão do aporte calórico, né, aporte nutricional desse idoso, ok? Então, quando a gente vai fazer esse questionário do MAN, primeira coisa, né, a gente vai ver o... Vamos lá. Seja bem-vinda, viu, Evelina? Primeira coisa a gente vai ver, né, desses parâmetros do MAN. É o peso desse idoso, é a altura desse idoso, né, a circunferência de panturrilha, né, fiz uma mini live só falando da circunferência de panturrilha, que
que um valor menor que 31 já é evidência de sarcopenia, né, que é uma perda de massa muscular generalizada, né, que isso predispõe ao aumento de risco de quedas, né, outras complicações, tá? E nisso, né, com esses dois parâmetros, peso e altura, a gente pode calcular o IMC desse paciente, tá? Então, quais são as perguntas que a gente usa para fazer a avaliação nutricional? Primeira a gente vai perguntar, né, nos últimos 3 meses houve diminuição da ingesta alimentar devido à perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir? Se houver, né, diminuição severa, aí esse paciente pontua 0, tá? Se tiver diminuição moderada, pontua 1, ou sem diminuição da ingesta, pontua 2, tá? Segunda pergunta, houve perda de peso nos últimos meses? Se for superior a 3 kg, pontua 0. Se não sabe informar, pontua 1. Entre 1 e 3 kg, pontua 2, tá? E sem perda de peso, pontua 3. A terceira pergunta que nós fazemos, sobre mobilidade, tá? O paciente, se ele estiver restrito ao leito ou à cadeira de rodas, ele pontua 0. Se ele deambula, mas não é capaz de sair de casa, ele pontua 1. Se ele tem uma mobilidade normal, ele pontua 2, tá? A quarta pergunta, passou por algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses? Se for sim, pontua 0, ou se for não, pontua 2. Outra pergunta, tá? Problemas neuropsicológicos, se tem demência ou depressão graves, pontua 0. Se tem demência leve, pontua 1, ou se tem problemas psicológicos, pontua 2. E o último ponto a ser avaliado é o IMC, né? O IMC menor de 19, pontua 0, entre 19 e 21, pontua 1, entre 21 e 23, pontua 2, e maior que 23, pontua 3 pontos, tá? Então, quando a gente vê, né, fez esse score com o seu paciente, se esse score, né, com total de máximo de 14 pontos, né, que somatório, se esse paciente tiver 12 pontos ou mais, é desnecessário continuar a avaliação, tá? Provavelmente esse paciente não tem risco de subnutrição ou desnutrição, mas se tiver 11 pontos ou menos, né, tem a possibilidade desse paciente estar desnutrido e precisa de ser continuada a avaliação com o profissional, ok? Então, assim, esse MAN, né, essa mini avaliação nutricional, tem na internet, qualquer pessoa pode pegar, tá? E aplicar no seu idoso para realmente avaliar esse risco de nutrição, de desnutrição. E é muito simples de fazer, não tem muito segredo não. Se alguém tiver dúvida, pode mandar mensagem, ok? Segundo ponto que a gente avalia, né, que eu quero trazer para vocês, é a questão da saúde bucal, tá? Essa saúde bucal, a gente faz algumas perguntas. Eu sempre tenho trazido, né, de novo essa questão da saúde bucal, que é algo muito subtratado, né? Às vezes a pessoa passa despercebido na consulta, passa despercebido por familiar, os nossos idosos, eles estão sofrendo por alguns problemas simples, né, na cavidade bucal, gerando até desnutrição, e isso precisa de ser muito bem cuidado, tá, pessoal? Por isso que mais uma vez estou trazendo isso, porque eu acho de suma importância, tá bom? Então, primeira coisa, né, a gente pode fazer também um mini questionário, né, que eu vou trazer para vocês, que a gente avalia sobre a saúde bucal, tá? E a primeira coisa houve uma redução ou mudança no tipo de alimentação, né, do seu pai, do seu avô, da pessoa que você está cuidando, né, por causa dos dentes? Se sim, isso é um fator que a gente precisa de levantar a luzinha, né? Peraí, o que está acontecendo? O segundo ponto, né? Está com problemas de mastigação? Terceiro, está com uma sensibilidade exagerada a alimentos ou líquidos, né, na região da gengiva, dos dentes? Quarto ponto, está totalmente sem dente, né, que a gente fala de dentulismo? Segundo ponto, outro ponto, né? Ele faz uso de prótese dentária? Outro ponto, está com a boca muito seca, como é que a gente avalia isso, né? Simplesmente a gente pede para o idoso colocar a língua para fora. Então, às vezes a gente até vê, né, aquele negocinho branco, né, do lado da boca do idoso, né, e realmente o idoso, dependendo inclusive de algumas medicações, tá, tem como efeito colateral deixar a boca mais ressecada. Então, principalmente quando começa medicações novas, tá, a gente fala que
tem ação anticolinesterásica, né? Isso tem como efeito, alguns efeitos, né? Ressecamento, principalmente na boca, tá? Então, ficar atento a isso. Observar se tem feridas ou lesões na boca, na língua também. Então, chegou para avaliar o seu idoso, né? Para começar o seu plantão, igual eu falei na aula de lesões, né? Avalie a pele do seu idoso por inteiro na hora do banho, né? Já aproveita para olhar a boca dele também, tá? Fazer a higiene oral é importante, já aproveita, coloca a luzinha, né? E vê se tem alguma lesão, alguma afta que esteja comprometendo que esse idoso consiga se alimentar, tá? E essa questão do sangramento gengival, né? Que às vezes também a gente vai fazer escovar os dentes do idoso, pode sangrar e pode ser um fator que precisa ser avaliado pelo dentista, ok? E um outro teste de rastreio simples que a gente pode fazer, também está avaliado que é importante a gente avaliar, né? Pensando nessa questão dos bons hábitos para os idosos, a questão do sono. Numa live anterior, né, nas primeiras lives eu falei um pouco do sono, né, sobre insônia, hipersonia, sobre parassonia. Vou trazer um pouco desses conceitos agora, tá? Quando a gente pensa assim, sono, o que é insônia, né? A ausência de um sono reparador, aquele paciente que dorme mal à noite, durante o dia ele fica com sonolência, né? Ele fica cansado para realizar as atividades dele durante o dia. A gente vê que existe uma correlação muito grande, né? Até com taxa de mortalidade, né, hipertensão, de pacientes que têm dificuldade de dormir, tá? Então é algo muito sério que precisa ser trabalhado. Vou falar mais algumas vezes sobre isso, sobre sono, porque realmente vale a pena a gente se informar, tá? E a primeira coisa que a gente pode fazer, né? O que eu posso fazer com o meu idoso, né? Com meu pai, com o meu tio, com o meu avô? A primeira coisa a gente pode aplicar também um questionário simples. Tá? Eu vou trazer esse questionário para a gente avaliar, né? Você pode até perguntar para ele como é que tá, né, da parte dele e da parte das pessoas que o observam em relação ao sono, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai perguntar para esse paciente, né? Você está insatisfeito com o seu sono? E o segundo ponto, né? Tem sono ou fadiga durante o dia? Terceiro ponto, alguém observa e se queixa, né? O seu parceiro, né? Ou alguém da casa observa e se queixa de comportamentos durante o sono, como ronco, né? Parar de respirar, que a gente fala de apneia, né? Movimento nas pernas. Existe uma síndrome que chama síndrome das pernas inquietas, né? Que isso pode realmente ser algo que compromete muito, né, a qualidade de vida do paciente, inclusive à noite, que a gente precisa avaliar e tratar, tá? Outro ponto é sonolência e fadiga diurnas, né? Se as pessoas observam, porque antes era a autopercepção da pessoa, né? Esse ponto aqui que a gente pergunta é se alguém, né, de fora observa, tá? Se tem sonolência e fadiga diurna. Avaliar se isso tá durando mais que 3 meses, né? Que se realmente durar mais que 3 meses, a gente já pode até dar o diagnóstico de insônia. Se esse paciente levanta mais de 2 vezes à noite para fazer xixi, que isso pode até ser fator de risco também para quedas, né? E se tem algo que a gente fala perambulação noturna, o que é isso, né? O paciente tem alguns comportamentos noturnos não usuais, né? Ficar levantando, né? Mexendo nas coisas, porque de fato, né, à noite é o horário de dormir, tá bom? Então, pessoal, a aula hoje, né, essa live de hoje foi uma aula um pouquinho mais densa de conteúdo, mas eu queria trazer esses conteúdos para vocês, principalmente relacionado à questão nutricional, tá? Essa fórmula que eu trouxe para vocês, eu vou até mostrar ela de novo. IMC é o peso sobre a altura quadrada. Mais uma vez, só para trazer esse conhecimento, né? Porque isso não é muito falado. Como a gente tem, só voltando mais uma vez, como a gente tem normalmente uma perda de massa óssea esperada pela idade, pelo envelhecimento, que é comum, a gente fala assim, a osteopenia, a osteoporose já é uma perda de massa muscular mais importante, tá? Mas como a gente tem uma redução da perda de massa óssea, que é esperada com o envelhecimento, isso faz com que as vértebras acabem reduzindo um pouco e a pessoa reduzindo cerca de 1 a 1,5 centímetro, tá?
do tamanho a cada década de vida, tá? Então, com o tempo, com o envelhecimento, acaba que a pessoa ficando um pouquinho mais baixa, tá? Reduz a altura. E isso faz com que aumente o IMC. Então, a gente espera que o IMC do idoso seja um IMC mais alto. Isso não é sinal de pânico, tá? Porque às vezes esses idosos mais fitness, né? Ah, eu tô com IMC de 27, né? Isso tá ótimo, né, para um idoso. Então, principalmente esses idosos, né, que são acompanhados, que querem ter mais alta performance, né? A gente vê que são idosos que precisam realmente de um cuidado mais especializado, né? Porque às vezes a pessoa tá tratando, né, com nutricionista, com personal, com profissional de saúde, mas que acha, né, que o idoso tem que ser tratado da mesma forma como um adulto jovem. Isso não é verdade, né? Mais uma vez, o idoso, ele não é um adulto de cabelo branco, tá? Então, toda mudança comportamental, estrutural, que precisa de ser valorizado, ok? Pessoal, temos dúvidas? Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui. Tô gostando bastante de trazer esses conteúdos para vocês, né? A gente acaba aprendendo também cada vez mais que estuda novamente os temas. Espero que esteja falando de uma forma simples, né? Que vocês entendam, tá bom? Se tiverem sugestões, né, de temas, podem trazer aqui, que aí, à medida do possível eu vou apresentando para vocês, tá bom? Então, pessoal, que Deus abençoe. Até amanhã. Se vocês não conhecem, o nosso Instagram chama @pós-covid.cuidado, tá? Eu e a doutora Ludmila, a gente tem escrito alguns temas importantes a respeito do pós-covid, de algumas suplementações, tá bom? Então vai ser ótimo ter a participação de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.